Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora para a nossa terceira aula de função do primeiro grau. Bom, nessa aula eu vou falar um pouco para vocês sobre os coeficientes da função do primeiro grau. Na função do primeiro grau, existem dois coeficientes, o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente angular, ele sempre vai ser o nosso A, e o coeficiente linear sempre vai ser o nosso B. Beleza, vamos ver um exemplo. F de x é igual a 5x mais 2. Quem vai ser o nosso coeficiente angular? Vai ser o nosso A, vai ser o número que acompanha o x. Então, nesse caso, vai ser o 5. E quem vai ser o nosso B? Vai ser o número que vem sozinho. Então, vai ser o nosso 2. Beleza. No segundo exemplo, quem vai ser o nosso coeficiente angular? Vai ser o nosso A. Quem está acompanhando o x é o A, então é o 6. E o nosso coeficiente linear, que é o B, é o menos 4, porque é o número que está sozinho. Beleza, mas o que significam esses coeficientes? Então, vamos falar primeiro do coeficiente angular, do A. O nosso coeficiente angular, a primeira coisa que a gente precisa saber é que ele sempre determina a inclinação da reta. Então, a inclinação da reta depende exclusivamente do nosso A. Mas como que o A vai determinar a inclinação da reta? Bom, se o A for positivo, se ele for um número maior que zero, a nossa reta vai ser uma reta crescente. Então, se o A for um valor negativo, um valor menor que zero, a nossa reta vai ser decrescente. Então, tá aí o exemplo para vocês de uma reta crescente quando o A é positivo e uma reta decrescente quando o A é negativo. Beleza, mas como que eu faço para determinar o A quando o exercício não me dá o valor dele? A primeira situação vai ser quando o exercício não me der o valor dele, mas me der um gráfico. Então, eu vou determinar o A partir do gráfico. Olhando para o gráfico, a gente já sabe que o nosso A é um A positivo. Por quê? Porque a nossa reta é uma reta crescente. Então, a gente já sabe que o A tem um valor maior que zero. E também existe uma fórmula para a gente poder determinar o A. Essa fórmula é ΔY sobre ΔX. O que significa ΔY? É a variação do Y, é a diferença entre os Y de dois pontos diferentes. E a mesma coisa para o X, é a variação do X, é a diferença do X entre dois pontos. Então, o exercício, ele já me deu dois pontos aí que pertencem a essa reta, mas eu poderia pegar qualquer dois pontos diferentes que eu também conseguiria determinar o A partir deles. Se eu olhar para os pontos que o exercício me deu, eles formam um triângulo retângulo. E o nosso A, ele vai ser exatamente o tamanho desses catetos, né? O comprimento desses catetos no gráfico. Então, vamos olhar para o Y. O Y, ele vai do 2 até o 5. Então, reparem comigo que ele variou 3 unidades, porque ele foi do 2 até o 5. Então, 5 menos 2, ele variou 3. Agora, o nosso x, ele está variando do 2 até o 4. Então, ele está variando 2 unidades, porque 4 menos 2 é 2. Então, a gente já sabe a variação do y e a gente já sabe a variação do x. Então, a gente só coloca a variação do y sobre a variação do x e a gente já sabe o nosso A. Então, o nosso A vai ser 3 sobre 2, 3 meios. Uma outra situação é quando o exercício não me dá o gráfico, mas ele me dá dois pontos que pertencem à minha função. O que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula, porque a fórmula me diz que YB menos YA é a variação do Y e que XB menos XA é a variação do X. Então, já que eu tenho dois pontos, eu vou jogar na fórmula. Então, olha lá. Quem é o meu
YB é o menos 3. E quem é o meu YA? É o 3. Então, eu vou fazer YB menos YA. Vou fazer a mesma coisa com o X. Quem é o meu XB? 2. E o meu XA? 0. Então, eu vou lá e substituo eles na fórmula. Então, menos 3, menos 3, menos 6. 2 menos 0, 2. Então, o meu A vale menos 3. Vamos falar agora sobre o coeficiente linear, sobre o nosso B. O coeficiente linear, ele é sempre o ponto onde a reta corta o eixo Y. Então, exatamente o ponto onde a reta passa em cima do eixo Y, esse vai ser o nosso B, o nosso coeficiente linear. Então, vamos ver como que isso fica no gráfico. Então, eu coloquei duas retas aí para a gente ter como exemplo. E onde vai ser o nosso ponto onde a reta corta o eixo Y? Exatamente, no primeiro gráfico é exatamente esse ponto, né? Esse ponto, ele tá, se vocês repararem, na parte positiva do Y. Então, isso quer dizer que o nosso B também vai ser um valor positivo. Porque naquele ponto ali, o Y é positivo. Então, o B também vai assumir um valor positivo. No outro exemplo, o ponto agora está no valor de y negativo, ele está abaixo da reta do eixo x. Então, quer dizer que o nosso B vai ser um B negativo. Vamos fazer, então, um exemplo de exercício para a gente entender como que a determinação desses coeficientes aparecem nas provas. Qual a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 6 e tem coeficiente angular igual a 3? As informações que o exercício me deu foram um ponto, que é 2 e 6, que quando o x vale 2, o y vale 6, e que o meu A, o meu coeficiente angular, vale 3. Então, beleza, eu já sei a fórmula geral da equação do primeiro grau. O que eu vou fazer? Eu vou substituir as informações que o exercício me deu na fórmula. Eu já sei um x, sei um y e sei o valor de A. Então, eu vou descobrir o B a partir deles. Substituo na fórmula, o y vale 6, o x vale 2 e o A vale 3. Então, substituindo, eu faço a conta. 3 vezes 2, 6. Vou passar o 6 que está positivo para o outro lado negativo. Então, fiquei com 6 menos 6 igual a B. Então, o meu B vale 0. Eu já sei o meu A e já sei o meu B. Então, eu já posso determinar a equação dessa reta. Então, beleza. Eu substituo o A por 3 e o B por 0. Como o B é igual a 0, ele não precisa aparecer na fórmula. Então, eu fiquei que a fórmula dessa reta é y é igual a 3x. Outro exemplo. Qual a equação da reta que passa pelo ponto menos 3 e 4 e tem coeficiente linear igual a 2? Então, as informações que o exercício me deu foram que o ponto menos 3 e 4 pertence a essa reta e que essa reta tem B igual a 2, tem coeficiente linear igual a 2. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro exemplo. Vou pegar a fórmula geral da equação do primeiro grau e vou substituir as informações que o exercício me deu. O exercício me disse que quando o x vale menos 3, o y vale 4. Então, eu substituo o x por menos 3 e o y por 4. E ele também me disse que o b é igual a 2. Então, eu substituo o b por 2. Faço a conta. Então, vou ficar com 4 é igual a menos 3a mais 2. Vou passar o 2 para o outro lado negativo. Então, 4 menos 2 é igual a menos 3a. Logo, 2 é igual a menos 3a. E o menos 3, que está multiplicando a, vou passar para o outro lado dividindo. Então, meu a é igual a 2 sobre menos 3. Então, meu a é igual a menos 2 terços. Já sei o valor de a, já sei o valor de b. Então, eu já posso determinar a equação da reta. Substituo o a e o b na fórmula geral. Fiquei que y é igual a 2 menos 2x sobre 3 mais 2.
Bom, vamos falar agora sobre alguns casos particulares da função afim. Existem três casos particulares. O primeiro deles é a função identidade. A fórmula da função identidade é f de x é igual a x, que também pode ser escrita como y é igual a x, que é a mesma coisa. Se a gente olhar para essa fórmula, a gente vai perceber que o nosso a vale 1. Porque quando não aparece nenhum número multiplicando x, nenhum número na frente aqui do x, quer dizer que é 1, porque 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Então, o nosso a vale 1. E o nosso b, ele vale 0, porque lembra que quando o b não aparece, quer dizer que ele vale 0. Beleza, então meu a vale 1 e o meu b vale 0. Mas como que fica a função identidade no gráfico? A reta da função identidade, ela é uma reta que sempre passa pela origem. Ela sempre passa no ponto 0, 0. E, além disso, se vocês repararem, a função identidade, ela corta aqui o quadrante, os quadrantes ímpares, exatamente no meio. Ela corta exatamente no meio. E por isso que a gente também chama a função identidade de função bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ela corta os quadrantes ímpares ao meio. Então, se eu pegar um ponto aleatório na nossa reta, uma curiosidade que existe é que esse ponto ele sempre vai ter o valor de y igual ao valor de x. Então, por exemplo, eu peguei o ponto ali onde o x vale 2. Eu tenho certeza absoluta que o meu y também vale 2. Porque se a gente olhar para a fórmula, y é igual a x, então sempre o valor de x e de y vai ser o mesmo valor. O segundo caso particular é a função linear. A fórmula da função linear é f de x é igual a ax. Então, se a gente reparar na nossa fórmula, o nosso b vale 0, porque ele não aparece na fórmula, e quando o b não aparece, quer dizer que o b vale 0. Ah, mas e o a? Qual o valor de a? O a, na função linear, ele pode assumir qualquer valor real diferente de 0. Então, ele pode ser qualquer número, positivo ou negativo, só não vale o 0. E como que isso fica no gráfico? Como só depende do a, como o b vale 0, então a inclinação e a inclinação da reta também só depende do a, o nosso b valendo 0, ele determina que a nossa equação, que a nossa reta, ela vai passar pela origem. Então, a gente já sabe que a reta passa pela origem. Se o a for positivo, então a nossa reta vai ser crescente. Então, ela vai ser uma reta que passa pela origem e é crescente. Agora, se o nosso a for negativo, ela vai passar pela origem da mesma forma, porque o b ainda continua valendo 0. Só que agora, com o a negativo, ela vai ser uma reta decrescente. O terceiro e último caso particular é a função constante. Bom, vamos olhar para a fórmula da função constante. f de x é igual a b. Pode ser escrita também como y igual a b. E a gente pode abrir essa fórmula e reparar aqui. O nosso a, ele tem que valer 0. Por quê? Porque se o termo ax não aparece na fórmula, então quer dizer que esse termo ax ele tem que valer 0. E para o ax valer 0, quer dizer que o nosso a ele tem que ser 0, porque 0 vezes qualquer número sempre vai dar 0. Então, a gente já sabe que o nosso a vale 0. E o nosso b, ele pode assumir qualquer valor real. Ele pode ser qualquer número. Qualquer mesmo, inclusive o 0. Ele pode valer 0. E como que vai funcionar, como que vai ficar essa reta no gráfico? Ela vai ser uma reta constante que sempre passa em cima do valor de b. Então, se o meu b valer 3, ela vai ser uma reta constante que passa em cima do 3. Se o meu b valer 4, ela vai ser uma reta constante que passa em cima do 4. E como que vai ficar a minha fórmula nesse caso do b valendo 3? F de x é igual a 3. Ah, então se o meu b fosse 4, f de x igual a 4.
Agora, vamos ver como que ela fica quando b é um valor negativo. Fica uma reta que passa sobre o b da mesma fórmula, só que no lado negativo do y. Então, vamos supor que o meu b vale menos 2. A fórmula da minha função vai ficar f de x é igual a menos 2. Se for menos 1, f de x igual a menos 1. Menos 2 terços, f de x igual a menos 2 terços. Bom, gente, essa foi a nossa terceira aula. Se vocês ficaram com alguma dúvida, manda pra gente que a gente responde, tá bom? Beijos e obrigado por terem assistido.